Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na internet, endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de 30 de março de 2023, penúltimo dia do mês, quinta-feira. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, ela venera os santos Donino, Régulo e João Clímaco e vivencia o tempo da quaresma. Março é o terceiro mês do ano com 31 dias, é o mês da mulher, da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março às 18h25. Olha, a fase da lua, que começou no dia 28, é quarto crescente. Estão se passando 89 dias do ano. Faltam 276 dias para terminar 2023. É a quinta semana da quaresma e é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Indicadores da economia: o salário mínimo nacional R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE 5,60%. Cotação do café no centro de cotação do café, então, né? Vamos confirmar aqui. No Centro de Comércio de Café de Vitória, o principal produto agrícola do Espírito Santo. No fechamento dos negócios, dia 28 de março, terça-feira. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.038. Arábica Bebida Rio, R$ 923. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 622. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,8%, cotado a R$ 5,16 no dia 28. E o Ibovespa, ou B3, é a Bolsa de Valores, teve alta de 1,5%, somando 101.185 pontos. Privilégios! Olha, o Brasil ainda está cheio de privilégios. Filhas de servidores recebem dinheiro público, hein? Milhares de filhas de servidores públicos federais recebem uma pensão mensal simplesmente por serem solteiras. O dinheiro dos impostos que vai para essa conta soma cerca de 3 bilhões de reais. As 60 mil mulheres se valem de leis editadas na década de 1950 e seus advogados defendem o privilégio como direito adquirido. Há mulheres que contam mensalmente com mais de 30 mil reais. Muitos brasileiros, no entanto, questionam a situação ou pedem mudanças. E há casos ainda em que mulheres recebem a mesada de forma ilícita. Seriam 4 mil mulheres burlando a lei para ficar com o dinheiro, de acordo com o Rádio Jornal Notícias em 30 da Rádio Aparecida, edição do dia 28. Os dados constam de documento da Controladoria Geral da União. Curtas locais, JPP em Educandário Colatinense. Você sabe o que é JPP? Eu sou formado em letras, tenho a licenciatura de letras, né? Quer dizer, sou professor formado, não exerço a profissão, mas sou professor formado. Então, JPP eu vou explicar já para você. Não houve aulas na Escola Municipal Marcelo Correia, em Colatina, nos dias 27 e 28 de março de 2023. A informação divulgada é que os professores estavam participando da JPP, Jornada de Planejamento Pedagógico. No meu tempo tinha outro nome, mas umas mudanças com a mesma função. Planejar as aulas, o ano, o semestre e assim por diante. As aulas voltaram na quarta-feira, dia 29. Terço dos homens na Fazenda Vitália, em Colatina. Olha, a reza do Terço dos Homens de segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, não será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, como de costume.
mudará o local neste dia. Houve uma mudança somente no dia 3 de abril para a comunidade católica São Pedro. É a igreja São Pedro, do bairro Pedro Vitale, antigo bairro conhecido como Fazenda Vitale. As pessoas que forem participar devem, portanto, se dirigir ao local às 18 horas, já cumprindo a programação da Semana Santa. Depois vai haver, não sei se uma caminhada ou uma procissão em direção à catedral. Alta de preços. Gente, a partir do dia 1º de abril haverá 5% ou mais de alta nos preços de medicamentos variados no Brasil. O grande problema são os remédios mais caros, cujos valores afetam principalmente pessoas com baixa renda, como aposentados em geral. Então, a partir de abril, olha aí, mês que já está se aproximando, começa no sábado, né? Aumento de mais de 5% nos valores dos medicamentos. Agora tem um comentário, uma opinião minha aqui para a gente refletir. Na nossa vida é importante refletir, isso faz parte daquele que tem inteligência. São claras e troantes as transformações sociais que vão se impondo no Brasil e no mundo para pior. Na atualidade, eu acho que isso é visível, né? Acho que as pessoas percebem isso. Essas mudanças vão surgindo como nunca houve. E nem sempre passam pelo poder legislativo. São determinadas por algum integrante da justiça ou de governos, e as pessoas vão tendo que cumprir numa espécie de adesão automática, eu diria por livre e espontânea pressão. As normas vão sendo impostas por órgãos públicos aqui e ali, e quando vamos prestar atenção já é tarde. Decretaram a valorização, por exemplo, valorização maior dos bichos do que do ser humano. Vocês já viram isso? Nosso Brasil? Valorização maior dos bichos do que do ser humano, a ponto de prenderem pessoas por causa de maus tratos aos animais. Olha só, prenderem pessoas por maus tratos a animais, mas flexibilizarem por morte de um ser humano no aborto, por exemplo. Aí vão surgindo novas e mais novas leis, normas, injunções, interpretações, a Constituição vai sendo vilipendiada, o preto tem mais direitos que o branco, o homoafetivo tem mais regalias que o heterossexual, o criminoso é mais valorizado que a vítima, a mulher se apodera de todos os nichos masculinos e os homens são cada vez mais desprestigiados. O político corrupto vale mais do que o político honesto. E tudo na cara de parlamentares, juristas, governos, militares. Nada é feito para frear essa nova era que invade o Brasil. E também tem ressonâncias no mundo. E assim vemos a que ponto a conjuntura atual chegou, nos apresentando uma verdadeira libertinagem. Observa-se que boa parte da sociedade está insana, grandemente formada, praticamente sem famílias, sem os valores universais cristãos tradicionais. Na Itália, por exemplo, dizem que a famigerada política inclusiva, a feminilização dos homens e a falta de procriação familiar geraram uma população de idosos, desfalcando a mão de obra ativa. Você sabia disso? Já ouviu falar, né? E Europa, especialmente Itália, tem muitos idosos, está faltando jovens. Enquanto isso, imigrantes árabes e africanos, grande parte de religião islâmica, vão tomando conta da região com altos índices de fertilidade. O que isso quer dizer? O tempo dirá, né?
o tempo dirá. Meu Deus do céu. Encenação da Paixão de Cristo. Já está programado em Colatina o evento de teatralização da Paixão de Cristo de 2023, que ocorrerá no dia 7 de abril, sexta-feira santa, às 19 horas, no bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. A encenação está marcada para a rua Adilson Fraga, em frente à distribuidora franciscana da Coca-Cola. A entrada é franca. Mas os organizadores solicitam a doação de alimentos não perecíveis por parte de quem for assistir ao espetáculo. Então, se você for, leve 1 quilo ou mais de alimento. À frente dos trabalhos estão integrantes da paróquia Sagrada Família da Diocese de Colatina. Problemas respiratórios. Com a chegada do outono, ou seja, mudança de estação que aconteceu no dia 20 de março, muitos colatinenses já sentiram alguma diferença em seu corpo. Observam-se casos de gripes, resfriados, alergias, entre outros problemas que afetam as vias respiratórias, prejudicando a vida de muitas pessoas. Agora é hora de manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, na capital do Espírito Santo. É o único jornal que circula de forma impressa diariamente, menos na segunda-feira, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes dos municípios capixabas. Por isso eu divulgo aqui as manchetes. Edição de quarta-feira, 29 de março de 2023. Estados Unidos podem proibir TikTok no país. Médicos explicam doença de Paulo Zulu. Ovos de Páscoa com novos recheios. Gabriela Souza conta que os pedidos dobraram. Legenda de fotografia, isso aí, né? Tem a foto da Gabriela, né? E mostrando aí a procura pelos ovos. Painel. João Castiglione, que comandou a privatização do Porto de Vitória, foi convidado para ser o novo presidente do metrô de São Paulo. Coluna Pop.zap. Após o fim da relação, Lexa pode ter dinheiro bloqueado pela justiça por dívida de Guimê, que não quitou prestação de uma mansão. A Tribuna nas escolas, talentos da robótica. Nas escolas públicas, o estudante Joanderson Rocha, de 14 anos, participou da montagem de uma roda gigante movida a energia solar. Reabertura do Teatro da UFES com shows e peças nacionais. Tem outra notícia aqui, vamos ver para o futuro ainda, né? Supremo pode aumentar saldo do FGTS, mesmo de quem já sacou. Especialistas destacam que quem teve contrato formal nos últimos 14 anos pode entrar com ação pedindo correção do valor. Decisão deve sair no dia 20 de abril. Bolsonaro de volta ao Brasil. Olha, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve voltar ao Brasil nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Ele passou alguns meses nos Estados Unidos, logo após a entrega de comando do governo federal em 1º de janeiro de 2023, né? Foi um momento muito difícil, muitos brasileiros não concordavam com o último pleito presidencial, né? E foi um momento em que o presidente tirou para ter até mesmo uma reflexão maior na sua vida. A princípio, se não houver nenhuma mudança, a chegada de Jair Bolsonaro está agendada para 7 horas e 10 minutos no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Problema renal com o governador de São Paulo, hein? Tarcísio de Freitas tem retirada de pedra do rim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, interrompeu no dia 27 os compromissos da missão internacional em Londres, na Inglaterra, devido a uma crise renal. Ele foi atendido e passou a noite no hospital. No dia seguinte,
passou por procedimento para retirada de um cálculo renal. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representa o governador nos encontros programados para Londres, na Inglaterra, né? E Madrid, na Espanha, até esta quarta-feira, dia 29 de março. Olha, para vocês que estão sempre acompanhando os meus endereços eletrônicos, eu quero atualizar a notícia do médico que foi assassinado no Espírito Santo. Né? Ele marcou um encontro com o suspeito, quer dizer, foi um programa amoroso, né? Então vamos a essa informação mais detalhada. Essa notícia repercutiu muito, ainda repercute no estado do Espírito Santo e fora dele também. O médico de 29 anos, encontrado morto a facada na região norte espírito-santense no domingo, 26 de março de 2023, dentro do seu apartamento, havia marcado um encontro com o suspeito através do aplicativo de relacionamento, segundo o endereço telemático R7. A polícia prendeu o suspeito de roubo e assassinato, que informou sobre como os dois se conheceram via internet, até acontecer o crime na madrugada de domingo. Olha, o tal aplicativo esse aplicativo de encontros seria o Tinder. O criminoso chegou a postar na web, na internet, imagem com um carro roubado, ostentando, né? Um Chevrolet Onix. O suspeito já tem, inclusive, histórico de envolvimento com drogas, estelionato, roubo e furto. O caso se deu no município de Montanha, no norte espírito-santense, e repercutiu e repercute ainda bastante, gente. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de encontros amorosos, né? Minha Nossa Senhora, coisa das modernidades que vivemos. Pesar, o governo de São Paulo se solidariza com vítimas de ataque à faca em escola. Olha só o que aconteceu lá no estado de São Paulo, né? Aconteceu também nos Estados Unidos, em Portugal. O governo do estado de São Paulo informou com pesar a morte de uma professora de 71 anos, vítima de um ataque à faca na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, capital. Ela havia sido encaminhada em estado grave para o hospital universitário da USP. Outras 4 vítimas receberam o atendimento e estão estáveis. Um aluno em estado de choque recebe atendimento e acompanhamento. Em viagem à Europa, o governador Tarcísio de Freitas se manifestou pelas redes sociais e lamentou o ocorrido. Disse ele: "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais das Clínicas Bandeirantes, Universitário e São Luís. O governo de São Paulo lamenta profundamente o óbito da professora e se solidariza com as famílias dos professores e alunos vítimas do ataque. A polícia militar foi acionada e a civil investiga os fatos. O jovem de 13 anos de idade que perpetrou o ato foi apreendido, conforme manda a lei, né? Se fala nem preso, fala apreendido. Calor, olha, a estação do outono brasileiro começou, mas o calor ainda prevalece em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Um supermercado do bairro São Silvano, por exemplo, além do ar-condicionado convencional, ele tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. Olha, tem que procurar de todos os meios refrescar. Dia 30 de março, quinta-feira, na Catedral de Colatina, missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, a primeira missa, hein, após a sua ordenação no último sábado. Será na Catedral, então.
a missa com o padre David José Langa Lopes. Foi ordenado no último sábado, 25 de março de 2023, às 17 horas. Também na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Verciani Barbosa na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova. 31 de março, sexta-feira, o último dia do mês, 31 de março, na Catedral de Colatina, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 15 horas, celebração da Via Sacra na Catedral Colatinense. 19 horas, missa de encerramento da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Verciani Barbosa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Telefone para mais informações, 2102-5010 e 2102-5006. Agora, Paróquia Santa Clara, Paróquia dos Franciscanos, Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, telefones 99934-5155, 3722-6249, este é o fixo. Tem um outro fixo direto para falar com algum representante do Mosteiro das Irmãs Clarissas. 3721-0864. É bom dizer que no mosteiro tem missa diariamente às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, e no domingo às 8 horas. Temos aqui o telefone também da Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, o bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente do município. Telefone, atenção para você saber de missa na Igreja Matriz de São Silvano, 99507-2251. E atenção você que mora em Vila Velha, minha querida cidade de Vila Velha, minha segunda cidade. Tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo de Vila Velha, que fica na região central. Tem o WhatsApp, 99985-3558. E tem também o fixo, 3329-1266. Agora eu falo de chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, divulgou na segunda-feira, dia 27 de março, 72 vagas de emprego disponíveis nas empresas da região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre as firmas interessadas nos profissionais e aqueles que estão à procura de trabalho. Telefone do Cine é 3721-7102, o DDD de Colatina é 27. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no Pesquisa. Olha essa pesquisa aqui, para mim não é novidade não, mas quem sabe se para você é novidade. É uma pesquisa aí que foi realizada. Esquerda política prejudica mais a saúde. Você sabia? Eu já sabia mais ou menos, não é? E agora vamos aqui a praticamente uma confirmação. Um estudo diz que ser da esquerda política é algo que leva mais à depressão. Essa doença dos últimos séculos, né? Acho que do século passado e deste século, que ela tem afetado mais as pessoas, depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health. SSM Mental Health. Health quer dizer saúde, né? Health, eu não sei a pronúncia correta, tem que falar com a língua entre os dentes, né? Health. Então, olha aí, os dados constam de matéria desta revista americana, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense, lá dos Estados Unidos, são os esquerdistas, sofrem mais o problema do que os conservadores.
afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação, oriunda dos Estados Unidos, foi repercutida por Frederico Viotti no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Vale a pena você acessar lá e ver todo o material, né? Todo o comentário. Brasil perde para time africano. Olha, Brasil perde para time africano. Mas antes disso, eu estou vendo essa notícia sobre a esquerda doente, né? E realmente porque eu até cunhei aquele termo esquerdofrênico, né? Muitos da esquerda são doentes, não são todos, mas muitos. Vejam que uma moça aí que demonstra ser uma esquerdofrênica bem radical, ela vê fobia a trans o quê? Trans o quê? Fobia a trans o quê? Transsexual, né, no caso. Em ironia que um deputado fez lá na Câmara Federal usando uma peruca. Ela vê transfobia nisso. Pelo amor de Deus, que cabecinha, né, de uma mulher dessa. E um outro aí, um organismo aí, não sei qual organismo, associação, não sei, querendo, aliás, processando um time de futebol por não usar a camisa 24. Pelo amor de Deus, hein? E pior que eles aceitam analisar, né? A justiça aceita analisar isso. Processando um time de futebol por não usar um número numa camisa. Meu Deus do céu, gente. Não dá para entender, não. Só pode ser doença mesmo. Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre Brasil perde para time africano. Sob o comando do novo técnico provisório, Ramon Menezes, a seleção brasileira perdeu de 2-1 para o Marrocos, em Tanger, no território marroquino. Foi uma partida amistosa realizada no sábado, dia 25. Boufal e Sabiri marcaram para o time africano, enquanto o Casemiro fez o tento da seleção brasileira. Foi o primeiro jogo após o fiasco na Copa do Mundo do Catar. Pois é, derrota para o Marrocos. Catequese agora sobre Deus que se humanou para nos salvar. Essa catequese, eu fiz um resumo aqui, é do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Houve um dia, diz o professor, em que o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Isso está nos Evangelhos. E ele diz que é dia de graça, de bênção, de salvação. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse dia. Desde que houve o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que a salvação viria por uma mulher. Ela te esmagará a cabeça. E dela vem o Salvador. Na Anunciação cumpre-se assim essa verdade e promessa divina. Deus não nos abandonou ao poder da morte. Com o pecado entrou na nossa história uma vida sem Deus para sempre. No entanto, outra morte destruiu essa primeira morte, a morte de Cristo. Mas, para que a morte de Cristo destruísse a morte que entrou pelo pecado, foi preciso que Deus se fizesse homem, isto porque nenhum homem era capaz de oferecer à justiça divina um resgate infinito, pois o pecado fere a majestade infinita de Deus. Por isso o Verbo se fez homem. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A única coisa dos homens que ele não teve foi o pecado, segundo a carta aos Hebreus. É o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo até o ponto em que deu seu Filho único para que todo que nele crer tenha vida eterna. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê no Filho de Deus. Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quando Maria recebe o Salvador no seu ventre, começa a nossa redenção. A criança passa 9 meses em seu ventre para nascer em 25 de dezembro e por isso
em 25 de março, comemora-se a Anunciação. É o maior acontecimento da história humana. Deus se faz homem. Diante desse mistério que não cabe na nossa cabeça, na nossa mente, pois é algo que transcende toda a nossa inteligência, vemos como Deus nos ama e como somos importantes para Ele. E esse menino nasceu para ser pregado um dia na cruz, a fim de que pelo seu sangue o ser humano fosse arrancado das mãos do demônio e trazido de volta para o reino de Deus. É o amor infinito de Deus. É o amor infinito de Deus. Esse amor por todos nós. Que devemos agradecer, não o ofendendo através do pecado. Não, não devemos fazer isso. Devemos também aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O que acontece conosco que não conseguimos evitar. É preciso oferecer isso a Deus, na paciência, para juntar o nosso sofrimento ao sofrimento redentor de Cristo. Uma bela catequese do professor. E ele fez mais também uma outra catequese, já foi em outro dia, mas eu achei interessante, foi no programa Pergunte e Responderemos. Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente na alma dos fiéis, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se o fiel quiser, ele pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente. Após os 10, 15 minutos, não tem problema. Freis, sobre freis, tem frei que é padre, tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de freis. Alguns são ordenados, portanto são padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Olha que informação, né, importante. Ele falou sobre a alma também. A inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela. Mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação artificial, não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Então, mesmo que seja por algo que a igreja não aprova, Deus coloca a alma após a fecundação. Revelação. A teologia, diz o professor Felipe Aquino, é revelação, não é ciência. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência, como a parapsicologia, respeita a revelação divina, ela é bem-vinda. Caso contrário, né, é melhor não se intrometer nos assuntos da revelação divina, né? Primeiros pais, não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Jesus Cristo. É uma tradição da igreja, mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. Amigos e amigas, vamos agora a momentos de informações sobre atualidades. São anúncios que servem para qualquer momento da nossa vida. Por isso eu falo atualidades. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese que eu coletei no canal do professor e escritor Felipe Aquino. Conceitos morais do Antigo Testamento permanecem ainda. Tem pessoas que pensam que o Antigo Testamento já foi. Não, ele é uma prefiguração do Novo. O professor e escritor Felipe Aquino disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se, por exemplo, ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19.
Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos, por exemplo, e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento, além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, livros sapienciais, profetas. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento. Ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas é também o legislador. Ele veio como Deus. Por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo. Mostrando a soberania divina dele como legislador, ele é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no Monte Horebe, e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com o poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então, o que Deus fez com a lei do Antigo Testamento? Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando gradativamente essa situação, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos seus perseguidores. É importante, então, meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus, que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse na fé da palavra, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Boa essa reflexão, essa catequese. Agora temos aqui sobre homem e animal. Vocês querem saber também alguma coisa sobre isso? Homem e animal é uma palestra de Dom Adair, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Adair José Guimarães. Dom Adair é de Formosa, estado de Goiás. Então ele tem essa palestra aqui interessante. Cristo experimentou a morte. Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, diz ele. Deus veio morar conosco, 1 João, versículos do 1 ao 14. Armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. Essa tenda pode ser fragilizada. Tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade, ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de uma espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Porque isso vem de Deus. É um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. Já o ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele
e ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Sabia disso? Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. O apóstolo São Paulo diz: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar bem com isso. Há 30 anos, disse Dom Adair, fiz meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, já tenho roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega para Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem juízo particular, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Então, são algumas palavras do bispo Dom Adair José Guimarães. Parabéns. Ele falou isso no YouTube, canal Cardeal Newman, dia 3 de março de 2023. Agora tem aqui também uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin, no dia 2 de março de 2023. Ele falou sobre feministas e o repúdio ao homem. Olha o que ele disse: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma mulher pode usar a sua doçura, a sua docilidade para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, por exemplo. Foi uma mulher que conseguiu, Dalila. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? Vejam as consequências. A sociedade
As famílias e os casamentos estão arrasados, estão desabando. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra, muito boa. Eu ouvi e estou passando alguma coisa para vocês. Agora temos aqui também do professor Felipe Aquino outras reflexões. Vamos lá, porque é importante. É importante a gente ouvir o que os estudiosos nos transmitem. Sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente, é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, o que não concedeu aos animais. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós, ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, dos animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar. Passou pela paixão e morte cruel a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Agora, como defender a igreja da teologia da libertação e a nova era, a nova ordem mundial, e salvar a civilização do paganismo, que está entrando com força no mundo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Jesus, muitos apóstolos fizeram, muitos santos. Jesus fez isso. E isso vai ajudar a igreja a ser santa, a livrar-se das heresias. Vamos rezar então? Sempre orando diariamente. Eu rezo meu texto diariamente. Sobre os anjos, a Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre os anjos, esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade. Mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sabia disso? Pois é. Sobre almas, no purgatório ou no céu estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não têm como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos, que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como nós temos na terra, mas é o sofrimento da alma, que é puro espírito. Agora vamos falar sobre morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo o sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.